Portugueses, Braga recebe hoje, muitos anos depois, de novo, o 10 de junho, o Dia de Portugal, de Camões, das comunidades e das Forças Armadas. O Dia do povo português. Porque Portugal é o seu povo. Camões cantou esse povo. As comunidades são o povo espalhado pelo mundo. As Forças Armadas são o povo armado para servir Portugal. E é justo e natural que Braga, o Minho, celebrem o nosso povo, como tão eloquentemente o ilustrou a magistral oração do mestre de vida, professor Jorge Miranda. Porque aqui, bem junto de onde estamos, a sede de Braga, a primeira das Espanhas, constituiu, sem o saber, um pilar essencial da nossa Portugalidade. Muitos séculos antes de haver Portugal. Porque aqui, neste Minho, onde nos encontramos, irrompeu a aventura coletiva de nos separarmos do Reino de Leão, de nos apartarmos dos nossos irmãos galegos, de arrancarmos do galaico ao português para a nossa língua do futuro, de sediarmos cortes em Braga, mas também em Guimarães, de avançarmos para o sul, de nunca mais pararmos na nossa afirmação nacional. E o povo sempre presente na sua fé cristã, mas também abraçando outras fés e a liberdade de ter ou não fé. Uma e outra realidade que sofreu durante tanto tempo. Presente naquele tempo primeiro de dar a sua vida pelos seus suzeranos, pelo seu rei, pela sua independência. Presente nos seus municípios, que nasceram diversos, nos usos e nos forais, antes de serem submetidos ao poder político central. Sempre presente o povo. Porque se é verdade que os seus soberanos, os seus líderes, os seus chefes, encheram também páginas da nossa história, não é menos que sem o povo, sem a arraia miúda de que falava Fernão Lopes, não teria havido o Portugal que temos. Porque foi esse povo quem morreu aos milhares na conquista do território. Partiu em cascas de nós pelos oceanos para o desconhecido. Ficou espalhado um pouco por todo o universo e deixou língua, alma e saudade das raízes. E ainda esteve nos momentos decisivos para podermos vir a ser o que somos. Desde os combates no século XIV e XVII, pela nossa independência e pela nossa restauração. Portugueses, e que ano este de 2022 para evocarmos o nosso povo? O povo português, já não apenas na história antiga, na história de anteontem, mas na história de ontem e de hoje. Há 200 anos, em 1822, a soberania nacional, que antecedeu a soberania popular, passava a ser a fonte do poder do Estado português. Portugal continuava a ser monarquia, uma monarquia à qual devíamos séculos e séculos da nossa pátria, mas a nossa monarquia, em que o rei passava a basear o seu poder na soberania da nação. E uma Constituição escrita, votada por eleitos de uma parte dessa nação, limitava os poderes do rei, consagrava direitos pessoais e políticos. Começava uma nova idade na nossa vida coletiva. Celebramos este ano 2 séculos desse passo
fundamental para o reconhecimento do nosso povo, do seu papel nacional. Em 1822, também proclamava a pátria irmã do Brasil a sua independência, pela voz do filho mais velho do rei de Portugal, nomeado regente em nome da sua pátria de origem e que assumiu a luta libertadora inscrita em raízes anteriores a 1500, mas sobretudo na vontade de passar a ser um Estado soberano, com unidade territorial, com um sentimento de pertença a uma nova pátria, no sacrifício de heróis como o lendário Tiradentes. Celebramos este ano 2 séculos do começo do fim do nosso Império Colonial, partilhando o júbilo dos nossos irmãos do outro lado do Atlântico, como outro passo do nosso povo, que se desdobrou em 2, o povo brasileiro e o povo português, com a naturalidade do que era inevitável e portador de futuro, criando reencontros fraternos, como foi a nossa imigração e tanta ida aqui do Minho, no final do século XIX para o Brasil, ou no começo do século XX, ou agora, nos anos 70 do mesmo século XX, e mais tarde, a imparável imigração brasileira dos anos 90 até hoje. 180 anos mais tarde, em 2002, renascia como Estado independente Timor-Leste, depois de mais de um quarto de século de combate heroico, no qual o povo português esteve todo, mas mesmo todo, a 100%, não a 70%, a 80%, a 90% ou 95%. Esteve a 100% unido ao povo timorense, apoiando na diplomacia, na política, nas instituições sociais, mas também chorando no massacre do cemitério de Santa Cruz, vibrando com o referendo, cruzando mares com o Lusitânia Expresso, rezando, conduzindo ações não religiosas ou confessionais, vestindo-se branco por todo o país, dando-se as mãos nas ruas de Portugal. Celebramos este ano 2 décadas desse triunfo, mais perto do que nunca dos irmãos timorenses. E novamente o nosso povo presente, a viver esses momentos redentores no que foi o fim do Império. Sortilégio do destino, celebrado no mesmo ano em que celebra o começo do fim do Império com a independência do Brasil. Portugueses, a unir tudo isto, sempre o povo português, porque já o lembrei em 25 de Abril, a nossa pátria é história, é memória, é língua, é alma, é sucessos e fracassos, e heróis, líderes, em monarquia como em república, mas é muito mais do que isso, é povo com séculos de raízes, mais povo que se juntou a nós anteontem, ontem ou hoje, povo que vive neste arquipélago feito de um retângulo de terra e 2 outros arquipélagos compostos de ilhas variadas, e aos quais devemos ainda mais esse nosso mar, que é muito maior do que a nossa terra. É o povo, e é ele que devemos tanto, mas tanto neste ano, em que somos centro do mundo dentro de 15 dias, na cimeira dos oceanos, que só é possível em Portugal, porque o mesmo povo português escolheu o oceano como seu destino. São os milhões e milhões de portugueses de carne e osso que fizeram Portugal, que fazem Portugal, que farão Portugal. Foi o povo português que deu o que tinha e o que era sempre Portugal. Foi o povo português que cruzou oceanos e fez dos oceanos a nossa nova terra do futuro.
Foi o povo português que viu começar a ser reconhecido há 200 anos, em 1822, um novo papel na vida nacional. Foi o povo português que ajudou a criar Brasis ou a restaurar Timor-Leste. É o povo português que aprende e reaprende a receber irmãos vindos das Áfricas, das Américas, das Ásias, do Pacífico. Africanos, irmãos na língua, depois brasileiros, depois europeus de leste, depois asiáticos e africanos não falando português. Há pouco, afegãos, agora de novo ucranianos ou vindos da Ucrânia. É o povo com armas que faz e quer fazer a paz em Moçambique, na República Centro-Africana, no Mali, no Golfo da Guiné, no Mediterrâneo, na Lituânia, na Roménia. É o povo português que tudo isso e muito mais faz, resistindo a pandemias globais, a crises mundiais e nacionais, construindo impérios com menos de 1 milhão de pessoas e depois de acabados esses impérios, deixando pedaços de si, tantas vezes os mais corajosos, os mais sonhadores, os mais resistentes em todos os cantos da terra. Este povo que tão depressa e bem sonha, que aprendeu a viver em democracia, apesar de séculos de monarquia absoluta, depois de períodos de ditadura, de uma longa ditadura até há tão pouco. Este povo que ainda há semanas abracei em Timor-Leste, abraçando também o povo timorense. Este povo que dentro de semanas abraçarei no Brasil, no filho e na neta, que como os outros netos estão lá fora e como milhões de pais, irmãos, filhos e netos de tantos de vós, e que quanto mais longe estão, mais portugueses ficam. Este povo como o minhoto, que me fez lembrar o meu avô, António, que partiu de Pedraça em 1881, miúdo, com um irmão, chamando depois os outros irmãos para fugirem da crise nas terras de Basto, para essa nova pátria chamada Brasil. Um de milhões e milhões e milhões que arriscaram, quando não havia ainda leis, nem acordos, nem estatutos, nem direitos de voto universais, e por maioria de razão a milhares de quilómetros da terra natal. É o povo português a razão de sermos o que somos e como somos, de sermos Portugal. Viva o povo português, vivam os portugueses de ontem, de hoje e de sempre, onde quer que façam Portugal. Viva o nosso querido Portugal!